Recentemente eu comprei dois pentes de 8 GB, totalizando 16 GB da memória RAM da Cleasry pela AliExpress e paguei apenas R$ 77. E eu fiquei me perguntando, será que o chinês está nos enganando de alguma forma? Por que essa memória RAM é tão barata? Se você tentar encontrar no Brasil uma memória RAM do mesmo valor, você não vai encontrar, e ainda mais com essa frequência de 3200 MHz. Por isso, no vídeo de hoje, vamos fazer uma investigação para saber por que essas memórias RAMs da AliExpress são tão baratinhas. Então, primeiramente, se a gente tentar localizar uma memória RAM com a frequência de 3200 MHz e um pente de 8 GB, a gente vai achar no Mercado Livre, por exemplo, por R$ 130. Você vai achar uma memória RAM com a frequência aqui de 2400 MHz e ainda só 8 GB, muito diferente da AliExpress, que você consegue 16 GB por menos de R$ 100. No site da Terabyte achei essa memória por R$ 124,90 pagando à vista. Se você pagar parcelado vai ficar um pouquinho mais caro, mas ainda assim é apenas 8 GB de memória RAM a 3200 MHz, muito diferente dos 16 GB de memória RAM da Cleasry que eu consegui comprar por R$ 77. Aqui no site da Kabum temos essa memória RAM da XPG de 3200 MHz, 8 GB e pelo preço de R$ 135,99. Também muito diferente o valor para R$ 77 de memória RAM da Cleasry pela AliExpress. Atualmente, os dois pentes de 8 GB DDR4 está saindo pelo valor de R$ 150 mais R$ 30 de impostos, ou seja, uma média de R$ 180 você vai pagar nessas duas memórias RAMs, mas ainda assim é muito diferente o preço você comprando apenas uma memória RAM aqui no Brasil. Já no CPU-Z eu consigo ver a frequência máxima da minha memória RAM, que está aqui dizendo DDR4 a 3200 MHz, e a multiplicação de 1600 vezes 2 vai dar os 3200 MHz. Lembrando que quando você vai verificar a frequência da memória RAM, ela aparece nos programas da maioria das vezes a metade, aí você multiplica por 2. Então 1600 vezes 2 vai dar os 3200 MHz. E está dizendo aqui a informação abaixo que conforme a frequência for maior que você estiver utilizando, maior também vai ser a latência da sua memória RAM. Então até aqui está comum, como qualquer outra memória RAM, pelo CPU-Z você consegue verificar que essa memória está funcionando corretamente. Mas vamos ver em outros programas também que verifica a memória RAM para ver se existe ou não um outro problema que não estamos identificando aqui. Fiz um teste também aqui no AIDA 64 e pelo que parece está tudo normal. Aqui a velocidade da leitura, a velocidade da escrita não aparece porque eu tenho a versão gratuita do AIDA 64. A latência aqui 95.3 ns, nanosegundos, e nenhuma informação que não esteja correta, tudo dentro dos conformes. Mas fiquei pensando, será que não tem nenhuma pegadinha por trás dessas memórias? Porque elas são tão mais baratas assim? Será que é uma escravidão que estão fazendo na China com os funcionários? E por isso essas memórias continuam sendo muito mais baratas do que as que vêm aqui no Brasil? Será que são os impostos do Brasil que estão deixando as memórias RAMs mais caras? Isso também pode ser um dos motivos? Então vamos continuar a nossa investigação para tentar entender o porquê essa memória RAM é tão mais barata do que a que vendem aqui no Brasil. Então, pesquisando mais na internet, eu acabei achando esse vídeo do MW Informática. Ele tem 33 minutos, onde ele vai abrir a memória RAM, a mesma memória RAM que eu tenho aqui da Cleasry, e na investigação dele, ele chegou num veredito o porquê essa memória RAM da AliExpress é tão mais barata do que aqui as brasileiras. E o primeiro motivo que a memória RAM da AliExpress é mais barata do que a brasileira é em relação às memórias que são utilizadas na memória RAM. No lado direito da imagem você pode ver uma memória RAM comprada aqui no Brasil da Corsair e no lado esquerdo a memória RAM da Cleasry. E você pode ver que a memória RAM do lado direito está um pouco mais clara, ou seja, escura na verdade, que é uma memória RAM original da Corsair. Por ser uma memória nova, não tem nenhuma marca de uso, não está amarelada. Diferente da memória RAM da Cleasry que vende na China, na AliExpress, que está totalmente amarelada. Vendo um pouco mais desse vídeo, ele investiga também o código dessas memórias que estão na memória RAM da Cleasry e falam que essas memórias, entre aspas, são memórias
de 2023. No final de 2023 foram criadas, fabricadas. Mas o MW Informática ele continuou aquela investigação e ele encontrou que na verdade essas memórias RAMs têm seus chips usados, são os chips usados de 2014, ou seja, 10 anos de uso dessa memória foi utilizada e eles estão vendendo muito mais barato aqui pra gente comprar. Recomendo demais você assistir esse vídeo completo, tá? Eu estou aqui mostrando pra você esse vídeo porque realmente me impressionou demais. O MW Informática, ele tem dinheiro aí pra poder investir, comprar memória RAM, pra abrir memória RAM. Eu ainda não posso fazer isso, né? O orçamento não permite, mas achei incrível como os chineses tentam de todas as maneiras nos ludibriar e vender componentes usados, antigos, e se passando como novos e entregando ali um descontão que você fica até impressionado pelo preço que eles estão vendendo. Então assim, se você jogar em qualquer programa, software, para saber sobre a sua memória RAM, você não vai achar nenhum defeito as memórias RAMs da AliExpress. Porém, a minha desconfiança é que eles mexem na programação da própria memória RAM para ela burlar os softwares e parecer que é uma memória RAM nova, mas na verdade as memórias usadas são disfarçadas como novas. Então, se você quiser comprar uma memória RAM da AliExpress, né, não vai ter garantia, porque você não vai mandar de volta essa memória RAM para a China. Tem algumas lojas que dizem que tem garantia, mas também fica inviável para você enviar novamente para a China uma memória RAM dessa. Já compre sabendo que a sua memória RAM ela pode ser usada e está sendo vendida como nova. Infelizmente é uma má notícia porque muitos chineses pensam que os brasileiros são burros e fazem uma maracutaia para que você acreditar que as memórias são novas, mas na verdade não são. E a pergunta fica, será que ainda vai valer a pena comprar memória RAM na AliExpress? E eu digo que depende muito do seu orçamento. Como eu disse, você consegue comprar 2 pentes de 8 GB a um preço muito baixo, principalmente em promoções na AliExpress. Por isso, se o seu dinheiro for apertado, mesmo que utilizem memórias usadas nessas memórias RAMs, ainda compensa comprar. Mas se você for um pouco mais cauteloso e queira comprar uma memória RAM com garantia, compra no Brasil mesmo. O grande problema é que não conseguimos saber ao exato se essas memórias entregam a frequência que elas dizem que estão entregando. Os chineses eles são muito espertinhos e eles sabem fazer algumas modificações de informação do hardware. Então no software vai acusar que a memória RAM é de 3200 MHz, mas na prática possa ser que essa memória RAM não tenha a frequência real de que estão dizendo ali na AliExpress, no anúncio da AliExpress. Por isso, eu digo para você, tome muito cuidado nas suas compras da AliExpress, vá em lojas confiáveis, mas a memória RAM da Cleesbury, que é muito famosa, eu uso e até recomendo porque nunca tive problemas com ela, mas fique ciente que essas memórias RAMs da Cleesbury e a maioria dessas memórias RAMs da AliExpress são usadas e vendidas como nova. E aí, você vai continuar comprando as memórias RAMs da AliExpress? Diz aqui nos comentários. Inscreva-se no canal para não perder mais vídeos investigativos como esse. Fica com Deus e tchau!